Então... Bom, boa noite. De início, eu queria agradecer ao teu convite, Martinez, tua iniciativa, na verdade, para que a gente realizasse essa live. Estou aqui hoje representando a presidente da subseção da OAB, a doutora Maria Aparecida, que está com problema na garganta, enfim, não poderia conversar, né, com vocês com mais cuidado, mais atenção. E agradecer a presença do Dr. Francisco, que vai nos dar aqui alguns esclarecimentos a respeito desse momento atual, dos nossos sentimentos, aflições e como lidar com isso, né? Como a gente pode tentar superar algumas questões e talvez observar também o nosso viés da advocacia, embora não seja uma live voltada especificamente para a nossa categoria, mas também falar sobre as coisas que nos afligem. Então, passo a palavra. Bom, e agora de início também, além do Dr. Tiago ter referido isso tudo, eu gostaria de pedir desculpas a todos em razão do atraso, mas vocês sabem que essas tecnologias, elas facilitam e às vezes nos dão esse revés. Então, infelizmente aconteceu esse atraso. Também agradecer ao Dr. Kraus por ter aceito o convite de falar sobre esse tema tão sensível, que é o momento que estamos vivendo, né? E agradecer também ao Dr. Tiago, que hoje representa a doutora Maria Aparecida, que também aceitou participar dessa nossa conversa, que, como nós estamos vivendo hoje, uma conversa com todos, que vai beneficiar tanto a nós, advogados, também como população de modo geral. Então, doutor, palavra com o senhor. Tá ótimo, obrigado então, Carlos, pelo convite, o Thiago também por estar participando aqui com a gente, e ótimo a gente falar desse assunto, né, porque realmente a gente está percebendo uma mudança na forma da população toda, né, inclusive eu, né, de lidar com as questões pós-Covid, né, ou durante, na verdade, né, a gente nem está no pós-Covid ainda. Mas sabe uma coisa, Carlos e Thiago, que eu tenho percebido bastante assim no meu consultório? Uma preocupação bem mais frequente assim entre os meus pacientes. Eu tenho muito assim o viés dos meus pacientes, né? Principalmente com a questão econômica, né? Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul também a gente está um pouco mais protegido, né, com relação ao Covid, não é o que está acontecendo no norte do país, então as pessoas não estão, pelo menos aparentando uma preocupação tão grande quanto no início, né, mas a parte econômica eu vejo que muita gente está realmente bem preocupado, né, muito ansioso. E a Covid também disparou, assim, pessoas que já têm uma sensação maior de vulnerabilidade, um medo muito grande das doenças, né? Então, isso eu tenho percebido bastante, assim, nas pessoas que me procuram aqui, que elas têm muito mais sensação de vulnerabilidade do que já tinham antes, né? Não sei se vocês percebem isso também, né? Sim. Doutor, hoje nós temos, né, acessei aqui uma notícia, por exemplo, nós temos... hoje, no dia 4 de junho, estamos às 19 horas e 19 minutos, 33.464 mortes. Né? São, infelizmente, esses óbitos em decorrência da Covid-19, do coronavírus. Né? E, enfim, mais de 600 mil casos em todo o país. Como que a psicologia, ela pode nos ajudar a enfrentar esse momento, como o senhor disse, de vulnerabilidade, esse momento que nós estamos preocupados com o viés econômico, é claro, principalmente com a saúde nossa, dos nossos familiares, amigos, enfim, colegas, e o isolamento social. Como é que a psicologia pode nos ajudar? O que ela traz de ferramentas para enfrentar esse problema que estamos vivendo? Olha, na verdade, né, Carlos, não existe uma fórmula assim que seja possível de se utilizar para que a pessoa não sinta algo, né? Mas uma coisa até importante é a gente poder sentir as coisas, né?
que a gente às vezes busca subterfúgios assim para poder não sentir as coisas. Inclusive, agora a quarentena, as associações de dependência química têm alertado para o quanto aumentou o uso de drogas e bebidas alcoólicas durante esse período de quarentena. Por quê, né? Porque as substâncias psicoativas, elas são uma forma de a gente não sentir emoções que nos incomodam. Isso é o que gera dependência química, né? Agora, no momento em que a gente parou e não pôde trabalhar, agora a gente já voltou ao trabalho e tudo, mas teve um período longo até que a gente não pôde trabalhar, não pôde sair de casa. Esse foi um período em que as pessoas, acho que todos nós, né, inclusive eu, a gente se depara muito com a gente não sentir emoções que nos incomodam. Inclusive, vem assim a gente parar e se perceber, a gente percebe que vida que a gente está levando, as emoções que a gente tem guardadas na gente, elas acabam aflorando porque a gente não tem como se distrair, como, por exemplo, no trabalho, indo num bar, indo num evento social, e a gente não tem distrações. Então, a gente se obrigou, nesse período, a olhar como a gente está, como que está sendo a nossa vida, né? E isso, às vezes, para a gente pode ser até um pouco desconfortável, tanto que isso aumenta as sensações de ansiedade, aumenta as sensações de depressão, mas não é que, na verdade, esteja aumentando. A gente só para e se obriga a perceber que isso está ali na gente. Então, o isolamento, ele está tendo muito essa característica, né? Muitas pessoas, eu percebo que agora, após a abertura, né, depois desse tempo de isolamento que a gente teve, passou a procurar mais os consultórios de psicologia, porque começou a perceber que necessitavam de alguma ajuda psicológica. Então, essa foi uma característica que eu percebi muito claro, assim, no isolamento, as pessoas se deparando, se conectando com aquilo que elas já tinham dentro delas, e agora se obrigaram a perceber isso, né? A gente percebe que tem algumas notícias que mostram, né, assim, que, por exemplo, em alguns países que aumentou drasticamente o número de separações, né, como aumento da ingestão de bebidas alcoólicas ou drogas. Então, foi um pouco de resultado, assim, desse isolamento, né? Quando tu para e olha para a vida que tu está levando, agora a gente se obrigou a se conectar com a vida que a gente tem, a gente vai ver, assim, como é lidar com nossos filhos, como é lidar com a nossa esposa, como é lidar com o trabalho. A gente pensa mais sobre o nosso propósito, né? Sobre as coisas que nos fazem acordar de manhã, e aí a gente vê que tem um monte de coisa que está desregulada. E então muitas pessoas acabam tendo esse choque de olhar para si mesmo e precisam, né, de ajuda. Tu perguntou antes, que tipo de ferramenta a psicologia pode ter para que a pessoa possa melhorar disso, né? Na verdade, a psicologia não vai trazer uma ferramenta para que a pessoa não sinta isso. É bem o contrário, né? O papel da psicologia é auxiliar as pessoas a buscarem um estilo de vida ou uma vida em que ela não precise fugir do que machuca ela, né? Para que ela consiga buscar uma vida, um estilo de vida, né? Ou relações, ou trabalho, seja o que for, que a pessoa possa receber aquela necessidade emocional que ela tem e ela não está recebendo com a vida que ela leva. Isso aqui não faz a gente entrar em sensações de sofrimento psicológico. É quando a gente está levando um estilo de vida que não está nos suprindo emocionalmente daquilo que a gente mais precisa. Então, a psicologia, ela identifica isso, né, principalmente no trabalho clínico, a gente identifica quais são as necessidades que a pessoa tem e aquilo que ela tem feito na vida dela que não está suprindo as necessidades dela, e a gente também auxilia para que ela consiga buscar um estilo de vida para suprir as necessidades emocionais que ela tem. Então, uma coisa que a psicologia não faz muito é buscar ferramentas que solucionem imediatamente o que a pessoa está sentindo, né? Sim. Isso aí, o que faria seria, por exemplo, um psiquiatra,
ele vai lá e dá um remédio para a pessoa e o remédio, ele muito rapidamente consegue diminuir o sintoma. Mas a psicologia, ela não vai simplesmente se preocupar em diminuir o sintoma, ela vai se preocupar em curar o que gera o sintoma. Vai propiciar lidar com aquelas emoções que estão causando isso. Seria isso, doutor? Exatamente, isso aí. A gente vai tentar, assim, fazer com que identificar, né, o que gera esse sintoma e a gente atuar exatamente nessa parte, no que está formando esse sintoma, para que a gente consiga estancar isso, para não precisar, né, buscar formas de fugas, né? Sim. E o senhor percebeu no seu trabalho, né, na sua atuação médica, que, de fato, houve um aumento da procura dos profissionais, né, no caso, das pessoas em modo geral, para lidar com isso, ou é só uma sensação que nós temos de que houve um aumento? Houve um aumento real? O que o senhor teria a dizer quanto a isso? Uma coisa que eu percebi, assim, foi um aumento do número de novos pacientes, né? Isso realmente aconteceu. Mas também, por outro lado, eu vejo que ainda existem muitas pessoas com receio de retornar, né, a alguma atividade social, pelo menos na forma presencial, em função da contaminação do corona, né? Então, eu vi que aumentou bastante o número de pacientes novos, mas muitos pacientes antigos ainda não voltaram, né, às consultas normais por medo da contaminação. Então, isso também está acontecendo. Acho que todos os serviços eles estão tendo essa característica, né, de não retornarem ao seu 100%, porque ainda tem muitas pessoas, né, com receio, né, da contaminação, tudo. Isso não é diferente aqui no consultório. Mas muitos pacientes novos estão chegando, sim. Eu acho que quase que todo dia algum paciente novo começa comigo aqui. E exatamente nesse período, né, que nós estamos aí, basicamente, doutor Thiago, me corrija se eu estiver errado, mas há cerca de 3 meses vivenciando esse, né, todo esse problema que é, porque eu não vejo uma outra palavra para substituir. É um problema que todos nós estamos enfrentando. E com relação ao isolamento social, porque a gente sabe que, pelo menos tem lido, né, todos os dias alguma notícia nova, quase a todo momento, acredito eu. Eu acredito que os senhores também tenham acesso a essas notícias, seja na rádio, seja nas redes sociais, seja na televisão, a todo momento uma notícia desse modo, né? Com relação do coronavírus, com relação ao isolamento social, que hoje então é uma decorrência da pandemia, como é que o senhor tem visto essa situação, né, do isolamento social? Porque, claro, a gente vai acabar não saindo muito de casa, né, convivendo, mas como é que o senhor tem visto isso? Algo semelhante a isso o senhor já tinha visto? Ou só na academia, no caso, só nos estudos acadêmicos, algo parecido com isso? Como é que eu tenho visto o isolamento social como um impacto na vida das pessoas? Isso. Olha, eu acho que eu poderia até dar uma opinião mais pessoal, né? Menos técnica nesse caso. Mas eu penso sobre o isolamento social que ele é fundamental, né? Para que a gente possa transpor esse período, né, de pandemia, porque eu penso que a ciência tem mostrado que é uma boa ferramenta, né, para que a gente possa transpor esse momento. Então, eu acredito que ele é bastante importante. Por outro lado, também vejo assim que o isolamento social ele acaba nos fazendo nos colocar em uma situação que talvez a gente nunca tivesse a oportunidade de fazer nas nossas vidas, né? Porque eu não sei se os nossos pais, por exemplo, ou avós, passaram por um período parecido com isso que a gente está passando, né? Um período em que eles foram obrigados a ficar em casa por 20 dias sem sair,
né? Ou ficar, por exemplo, de folga, mesmo que tivesse folga, né? 20 dias. Nossos pais, muitas vezes, durante a vida inteira, não tiraram 20 dias de folga, né? E eu vejo isso, não que a gente esteja de folga, a gente está em isolamento, não é essa comparação, mas é o fato de parar, né? A gente não está acostumado a parar, até a gente se estranha, né? Eu não sei vocês, mas quando eu precisei parar ali, no primeiro momento eu fiquei assim, tipo, muito confuso do que estava acontecendo, de o que eu ia fazer nesses dias, se eu ia voltar a trabalhar normal quando, não tinha previsão nenhuma, né? O pessoal, acho que vocês, como são da parte da advocacia também, né? Porque fechou todos os prazos, meus colegas, meus amigos advogados também, né? Estavam bem assustados, assim, com a questão do trabalho, né? E aí, uma coisa que eu percebi, Thiago e Carlos, que a gente vive muito, todas as preocupações que me vieram, por exemplo, e dos meus amigos, eram relacionados a trabalho, né? Olha o quanto a nossa vida, ela é estruturada simplesmente em função de trabalhar, né? E isso eu acho que foi um grande impacto, assim, desse tempo de isolamento, que foi eu perceber o quanto a minha vida era simplesmente trabalhar. Porque no momento em que eu parei e fiquei isolado, eu comecei a olhar também para outras coisas que eu gostava de fazer, porque que eu já tinha esquecido há muitos anos, né? Eu passei a escrever mais, que eu sempre gostei de escrever. Eu passei a tocar violão, que eu fazia anos que eu não tocava, ficava guardado meu violão. Eu comecei a ler mais também, que eu não pegava um livro fazia muito tempo. Então eu comecei a olhar para coisas que eu tinha esquecido de mim mesmo, né? E eu acho que a maioria das pessoas também meio que fazer, quem não buscou alguma forma de distração, passou a olhar mais para si nesse sentido, nas coisas que gosta. E isso eu achei uma coisa até importante, né, dessa parte do isolamento, de a gente olhar para nossas vidas e poder questionar a vida que a gente vem levando. Isso pelo menos eu fiz comigo. Inclusive tomei várias decisões para minha vida depois daquele período de isolamento, porque eu comecei a olhar um pouco mais para mim e me questionar sobre a vida que eu vinha levando. E algumas coisas eu não queria mais levar a vida daquele jeito, mas eu continuava porque era assim que eu estava acostumado, né? Então a gente meio que se obrigou a isso. Então esse tempo de isolamento, embora ele tenha nos trazido muita ansiedade pela questão da incerteza, ele, por outro lado, eu acho que ele traz essa obrigatoriedade de a gente se observar e poder questionar a vida que a gente está levando. Então, tem 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que até da crise a gente pode tirar uma oportunidade, né? Sabe que se é que você pode tirar algo de positivo, né, da situação toda, é um aspecto que eu vejo também como uma coisa que vai nos fazer bem ao fim e ao cabo, é essa reflexão maior, né, sobre como a gente leva as nossas vidas, aqui a gente dá atenção, efetivamente, e quais coisas não estão nos fazendo falta. Isso a gente fala com os advogados também, e a gente, né, sabe dessas aflições todas que a gente acaba carregando, até por não termos tanto tempo assim, tanta tarimba, né, tanto tempo de advocacia, a gente não consegue ainda desligar totalmente dos problemas que a gente ajuda a resolver. Então, a gente teve também um tempo para, né, se assustar com a situação e reorganizar os pensamentos, reorganizar a vida, tomar algumas decisões, né, como o Francisco falou. Realmente, esse é um aspecto que eu vejo como positivo, essa possibilidade de se ter um período de maior reflexão, de ver o que a gente está fazendo, né, se as coisas que nas quais a gente spende tempo realmente nos fazem bem. Isso eu também percebi. Aproveitar para mandar um abraço ali para a Tatiana Mota, um abraço, ela dedicou um abraço a ti também, Thiago, e ao Francisco. Doutor Alessandro mandou saudações a todos nós e fez uma pergunta que ela está dentro de algo que eu ia lhe perguntar também. Talvez o senhor já tenha respondido em parte, mas eu acho que é muito importante. Um termo que a gente escuta, talvez a gente fale muitas vezes no dia, ansiedade, né?
Agora, o Thiago comentou a respeito de não conseguir se desligar. O senhor falou de que mesmo, né, pessoalmente, sentiu aquilo de que, olha, o que realmente, para que eu dou atenção, para o que eu dou aquela minha dedicação, né? Escrever, ler, passar mais tempo com a família, por uma obrigatoriedade, né, sanitária, mas por que né, deveria ser assim? E nós, advogados, talvez outros profissionais, eu acho que o senhor também, a gente lida muito com o estresse. O estresse que é algo que a gente, acredito que a gente tente lidar diariamente também, diminuir um pouco, respirar fundo, mas é como se em algum momento nós nos adaptássemos ao estresse. Quando deu o isolamento, deu um choque. Ora, como que eu não vou acordar a tal horário? Como que eu não vou poder sair? Como que eu não vou ter que ir no fórum? Como que eu não vou atender alguém? Enfim, e aí o doutor Alessandro perguntou como lidar com a ansiedade, que está ligada a tudo isso, né? O que o senhor poderia nos dizer a respeito disso? Como é que a gente pode lidar com a ansiedade, com esse sentimento, com essa sensação que é a ansiedade? Porque sabe, Carlos e Alessandro, né? A questão é o que nos gera ansiedade, né? A cada um de nós tem um motivo de estar ansioso, porque a ansiedade, ela é uma sensação de ameaça, né? De que algo de ruim pode vir a acontecer. Isso nos gera ansiedade, né? A gente fica preparado para que algo de ruim venha a acontecer. Por isso que a gente começa a ter os pensamentos ansiosos. O que são os pensamentos ansiosos? São preparações para lidar com algum possível problema, que inclusive a gente acaba criando 1 milhão de problemas que provavelmente não vão acontecer, mas na verdade a gente está se precavendo para que aqueles problemas, caso aconteçam, a gente já tenha uma solução, né? 99% deles não acontecem e a gente se preocupa à toa, né? Mas é que quando a gente está com uma sensação de vulnerabilidade emocional maior, a gente tem uma sensação de que algo pode nos atingir com mais facilidade. Por isso a gente fica mais ansioso. Mas a questão é que cada pessoa tem uma ansiedade por algum motivo. Então a primeira coisa é a gente poder identificar o que gera a ansiedade em cada um de nós, né? Tem gente, por exemplo, a Silvia mandou uma saudação para a gente ali. Um abraço para a Silvia Salau, saudações, colega lá da faculdade. Por exemplo, né? Tem pessoas que ficam muito ansiosas pela questão do trabalho, né? Pela questão financeira. Tem gente que fica muito ansiosa porque pode falhar em algo. Tem gente que fica muito ansiosa porque pode ser abandonado pelo parceiro, né? Tem várias situações que podem nos deixar ansioso. A questão é que cada pessoa vai desenvolver um tipo de ansiedade maior ou menor, né? Por que a gente gera um tipo de ansiedade ou outro, né? O Thiago pode ter um tipo de ansiedade, né? Que ele tem um medo que a Pri abandone ele, né, Thiago? Acho que deve ter esse medo, né? Eu posso ter um medo, por exemplo... Oi? Aliás, um beijo para a Pri. Um beijo para a Pri. Eu posso ter um medo, por exemplo, de falir e perder todo o meu dinheiro. E o Carlos tem outro medo, que é um medo de, daqui a pouco, eu falar alguma coisa e expor ele publicamente aqui. Então, cada um de nós tem um tipo de ansiedade. Tem esse medo também, Carlos? Poxa! Então, cada um de nós aqui já está com um tipo de ansiedade. A questão é, por que cada um de nós vai apresentar um tipo de ansiedade diferente? Isso vai vir, principalmente, lá do nosso passado. Aquilo que fez com que... Aquilo que nos machucou em algum momento, emocionalmente, a gente fica com um medo de que alguma outra situação nos gere a mesma dor. Então, se, por exemplo, eu tenho um pai que é muito crítico comigo, a crítica do meu pai me fez ter muito medo de falhar, porque cada vez que eu falhava, acontecia de ele me criticar duramente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a me precaver para não falhar e não ser criticado, porque a gente vai generalizar esse medo para todas as relações. Daqui a pouco eu estou aqui com vocês falando e eu estou com medo que o Thiago me faça uma pergunta que eu não sei responder, porque eu posso falhar, né? Então, isso vem lá da minha vulnerabilidade, lá do meu passado. Ou então,
eu tive pais que foram muito ausentes e me abandonavam, assim. Uma separação também, que foi muito conturbada, um pai que me abandonou e nunca mais apareceu, né? Ou pais que eram muito ausentes afetivamente comigo. Isso vai me gerar uma ansiedade, por exemplo, na relação do abandono, né? Que é o quê? Eu tenho muito medo que vocês não gostem de mim, né? Eu tenho medo de perder as pessoas que eu gosto. Então, é um outro tipo de ansiedade. A questão é, como o Alessandro tinha perguntado, né? Como é que faz para lidar com a ansiedade nos tempos de pandemia? A questão é muito maior que essa, é o que gera ansiedade, né? Então, não existe, como eu falei para vocês, não existe nenhuma fórmula secreta para a gente poder interromper a ansiedade, porque a ansiedade, na verdade, é uma construção emocional, psicológica, que vem lá desde o nosso passado até os nossos dias de hoje, e ela é reforçada com as relações que a gente cria, com os trabalhos que a gente se coloca, com a nossa atenção, porque cada um de nós, aqui, o Thiago, que tem medo de perder a Pri, o Carlos, que tem medo de ser exposto publicamente, e eu que tenho medo de falhar, cada um de nós vai ter uma atenção voltada especialmente para coisas que confirmam a nossa ansiedade. Então, o Thiago ali, por exemplo, eu estou inventando, tá, pessoal que está vendo a gente, o Thiago não tem esse medo não, porque o Pri estão super bem. Mas a questão é, o Thiago, ele vai ficar sempre atento, assim, já que ele tem muito medo de perder a Pri, ele vai olhar assim, mas será que a Pri agora está vendo essa live? Será que ela não saiu com outro cara? Será que ela não está agora nessa hora falando no celular com outra pessoa? Essa vai ser a atenção do Thiago, né? O Carlos já vai estar pensando assim, tomara que o Francisco não faça uma pergunta para mim, que ele não venha me colocar contra a parede, né? A atenção dele vai estar voltada para isso nesse momento. A gente sempre vai criar uma atenção para aquilo que nos machuca, ou que nos já machucou. Então, a gente, inclusive, usa a distorção cognitiva, que chama. Né? A distorção cognitiva depois a Pri vai dizer assim, não, mas eu estava vendo aqui o celular. Daí o Thiago vai distorcer isso e vai dizer assim, não, mas tu estava falando com o fulano. Né? Então, a gente vai criar uma distorção daquela situação para que ela combine com aquilo que a gente tem medo. E a gente faz muito isso. A gente chama de distorção cognitiva. Né? A gente tem que, então, na terapia, fazer a reestruturação cognitiva para que a pessoa consiga enxergar as coisas com maior dado de realidade, o que às vezes é um pouco difícil, né? Porque a gente quer, agora, nesse tempo de política, é muito bom a gente ver isso, né? Se eu te mando uma notícia falsa do cara que tu concorda, tu vai dizer, não, é verdade. Mas se eu te mostrar uma notícia falsa do cara que tu não gosta, tu vai dizer, não, tá louco, né? A gente distorce totalmente a situação para encaixar naquilo que a gente acredita. E isso acontece com a ansiedade também. A gente foca em evidências que confirmam que aquilo que a gente tem medo é verdade. Então, isso que a psicoterapia faz. A gente tenta reestruturar essa forma de a pessoa enxergar as coisas para que ela consiga ver com maior dado de realidade as situações. Mas, para que ela possa ver as coisas de uma forma mais clara, é importante que a gente cure aquilo que machucou ela, né? Porque se aquilo doeu muito para essa pessoa no passado, então mais ela vai tentar se proteger disso no presente. Faz sentido para vocês? Faz. Eu, pelo menos, estou em silêncio aqui porque eu estou achando muito interessante o que tu está dizendo. Que bom, Thiago. É para não interromper. Apesar do exemplo que não guarda relação com a realidade. Mas está com medo de perder, né? Mas até queria acrescentar para vocês aqui, eu estava dando uma lida agora à tarde. Vocês sabem que foi feito um estudo nos Estados Unidos, que é um país onde também tem muitos advogados, em 2016, identificou lá que há um grande percentual de doenças relacionadas a essa questão da ansiedade, depressão. Então, eles têm até um percentual assim, relativamente alto, mas que trazendo aqui para o nosso país, me parece que aqui o percentual seria até maior de algumas dessas patologias aqui, ou sintomas, né? Segundo esse estudo aqui, que foi feito pela Associação dos Advogados lá dos Estados Unidos,
28% dos entrevistados apresentavam algum grau de depressão, 23% de estresse e 19% de ansiedade. Claro, está defasado, mas achei bem interessante. E essa informação eu vi num documento que foi elaborado pela OAB, pelo Conselho Federal da OAB, em 2018, que é uma cartilha de saúde mental. Isso já era um problema que era de conhecimento do Conselho Federal, e na época do presidente Lamáquia, foi elaborada essa cartilha. E é bem interessante, não tinha conhecimento, até sabendo que íamos falar sobre isso, eu dei uma pesquisada no assunto e eu descobri. Né? E tem umas dicas bem interessantes, até muitas coisas parecidas com o que a gente está conversando aqui, mas também sugerindo alguns exercícios, algumas coisas, mas bem interessante perceber que essa preocupação com a saúde mental, especificamente nesse caso dos advogados, ela já foi, né, já foi abordada, né, em nível institucional. E é importante também, né? Essa questão do violão eu também desarquivei lá, tirei ele do... Desarquivou. Tirou ele da capa. Mas isso que tu colocaste... Isso que tu colocaste, Thiago, é algo muito importante, porque a partir desse ano começou até sessões por meio virtual, né? Terapia virtual, atendimento de psicólogos vinculados à OAB, né, a seccional, da OAB aqui do Rio Grande do Sul, para atendimento disso, porque acredito que não só nós, todos os outros profissionais, mas os advogados que lidam diretamente, o psicólogo, o psiquiatra, eles lidam, me corrija se eu estiver errado, lidam diretamente com as emoções das pessoas, cada qual dentro do seu aspecto de atuação, mas lidam. Os advogados, eles também lidam com as emoções das pessoas, né? Muitas vezes, né, a ansiedade, um medo, ou algo que é generalizado, enfim, nós acabamos lidando. E, às vezes, também nos afeta de alguma forma, porque nós todos somos seres humanos e é impossível passar em branco por uma história contada, por algo vivenciado, né? E esse ano também, me corrija se eu estiver errado, Thiago, mas iniciou esse atendimento, né, essa virtual, inclusive online, não precisa o advogado se deslocar até Porto Alegre, por exemplo, não, pode ser marcar, enfim, né, por esse meio. O senhor falou a respeito da atenção, né, que nós focamos a atenção e daí, em determinada situação, aquilo pode nos causar a ansiedade. Então, cada ponto depende da pessoa, né? Essa relação com a pandemia, por então nós termos parado, chegou um momento que nós paramos, né, praticamente todos, então a nossa atenção desfocou do trabalho, e como se nós tivéssemos ficado a esmo, sem atentar para algo, porque, olha, se eu estou vivendo uma vida só de trabalho, como é que agora eu vou me situar? Não é? Já que, obrigatoriamente, eu tenho que dar uma acalmada. Então, isso me parece que é algo que todos nós estamos vivenciando, né? Agora um pouco menos, mas estamos vivenciando. O senhor comentou sobre depressão, né? O Thiago também comentou desse estudo feito nos Estados Unidos. Como é que o senhor enxerga a depressão, né, e a relação com essa nossa situação atual? Só antes, dar um beijo aqui que estão me pedindo aqui. A Carol, que está vendo agora ali, nos acompanhando, e a avó dela, a avó Anice. Mandar um beijo para elas, estão aqui me mandando mensagens. A Andréa Martinez, minha mãe, ótimo, mandando ótimo. A Adriana Bandas, palminhas, enfim. Agradecer a todos que estão nos assistindo, né, estão prestigiando aí essa conversa, essa exposição, essa aula do Dr. Francisco para nós. Mas continuando então, Carlos, depois dos beijos mandados, a depressão e a ansiedade, elas têm muita correlação, na verdade, né? Porque, na verdade, as duas são só formas de expressão do sofrimento, né?
Então, tem várias formas do sofrimento ser expressado. Tem gente que expressa com raiva, por exemplo, né? Tem gente que expressa com tristeza, que é a depressão, tem gente que expressa com ansiedade, né? Então, tem várias formas de expressar o sofrimento. Na depressão também é a mesma coisa, né? Tem coisas que afetam muito umas pessoas e tem coisas que a mesma coisa não afeta nem um pouco outra, né? E tudo isso também é uma questão concluída pelo contexto em que a gente foi colocado. Voltando aqui para o nosso exemplo, né? Se o Thiago, né? Vou te usar de novo, Thiago. Pô, o Thiago tá em todas. O Thiago tá em todas. Daí o Thiago, a gente estava falando lá que ele tem essa vulnerabilidade lá nessa parte do abandono, né? E aí daqui a pouco ele desce, a Pri disse que ele estava lá em cima e tal, né? A gente está na parte de cima, né, Thiago? Da tua casa. E aí o Thiago desce lá e a Pri fugiu, não tá mais lá, abandonou ele, né? Isso para ele pode ser uma coisa muito dolorosa, porque ele já tem uma vulnerabilidade do abandono. Então, isso... Ó, a Pri mandou um abraço ali, ó. Ela tá de olho, ó. Ela ainda tá nos assistindo, Thiago. Então... Sim, ó, tava aqui ajudando a montar o estúdio. Então, isso para quem tem uma vulnerabilidade do abandono, uma ação desse tipo vai ser altamente dolorosa. Mas se eu que tenho mais uma vulnerabilidade para falha, daqui a pouco eu sou abandonado pela minha namorada, ela não me quer mais, me dá um pé na bunda, pode ser que eu não vá sofrer tanto com isso. Mas se eu perder um emprego, isso vai fazer com que eu entre em depressão. Por exemplo, o Thiago vai entrar em depressão por um motivo, eu vou entrar em depressão por outro motivo. O que vai machucar o Thiago, o que vai deixar ele em depressão, não é a mesma coisa que vai me deixar em depressão. Porque o que vai nos machucar na atualidade é aquilo que já nos machucou em algum momento da nossa vida. Então, a nossa vulnerabilidade emocional está muito relacionada com aquilo que fez a gente sofrer no passado. Então, se doeu no passado, certamente vai doer no presente. Se a gente não teve nenhuma situação na vida que nos fez sofrer com algo parecido, na atualidade a gente possivelmente também não vai sofrer, porque a gente conseguiu passar na nossa construção emocional, a gente conseguiu passar por isso de uma forma tranquila, por uma situação de abandono, por exemplo. Eu não tive, mas eu tive muita crítica. Então, o que vai me machucar vai ser a minha autocrítica interna. Faz sentido? Não sei se faz sentido para você. E a gente vai criar todo o nosso mecanismo psicológico para se proteger de situações que já nos machucaram. A gente cria tipo uma armadura, sabe? A gente cria uma armadura emocional que faz com que a gente não se depare, né, com situações que já nos machucaram. A questão é que quanto mais a gente se protege de alguma coisa, mais a gente se aproxima daquilo. Esse é o problema. Porque se eu tenho a vulnerabilidade do abandono, eu vou me proteger muito de situações que vão me fazer ser abandonado. Com a minha namorada, por exemplo, eu vou ficar hiper atento a qualquer sinal de que ela não gosta de mim, eu vou ficar ciumento, inseguro, vou ficar hipervigilante e até controlador. O que isso vai fazer na minha relação? Vai fazer com que provavelmente ela se afaste de mim, por eu ser sufocante. Né? Mas, na verdade, a única coisa que eu estou fazendo é me protegendo para que ela não me deixe, não me abandone. No final de contas, isso faz um efeito oposto. E no momento em que a gente se depara com aquilo que a gente mais tem medo, é onde, possivelmente, a gente pode ter muito sintoma de ansiedade ou muito sintoma de depressão. A ansiedade é a expectativa de que aquele mal me aconteça, e a depressão é quando aquele mal me acontece. É bastante impactante. Faz sentido? Sim, faz sentido, todo sentido. Antes de mais nada, também mandar um abraço e um beijo para minha namorada, Carla Spencer, também está nos assistindo. Elas estão sempre de olho na gente, viu? Escapar em 7 meses.
A Priscila disse que ela tá na sala, só que tá quietinha, viu? Então, esse exemplo já não tá adequado. Daqui a pouco eu vou ter que fazer uma pausa para ali conferir se ela tá embaixo mesmo da sala. Deixa eu mandar um WhatsApp aqui. Pessoal, eu tenho também que agradecer ali, mandar um abraço para o pessoal do grupo dos advogados. Alguns advogados têm um grupo, que é o antigo grupo do futebol. Um abraço para o Dagoberto, para o Max, para o Dr. Pimenta, que não sei se voltou ou não para o grupo. Enfim, tivemos uma tarde de boas discussões no grupo hoje. O Alessandro também, né? Incansável Alessandro. A doutora Maria também, que está assistindo. Um abraço para todos os nossos colegas, em especial a doutora Maria, né, e a todos que estão nos prestigiando. E também, doutor, o senhor comentou a respeito, né, dessa reaproximação, porque eu vejo como reaproximação daquilo que a gente deixou de fazer em algum momento ou acabou priorizando outras coisas, né, mas o que é prioridade? Me parece que prioridade sempre vem uma prioridade em cima da outra e nunca é uma prioridade, né? É só uma sobreposição de situações. Então, não é prioridade, são coisas que coexistem. Também às vezes até a vergonha, né? Hoje me parece que a gente também deixou um pouco de lado isso, imagina, deixar de lado família, né? Deixar de lado amigos, por exemplo. Hoje, para que isso estivesse acontecendo, né, a gente teve um atraso, eu contei com a ajuda do meu irmão, com a ajuda do meu pai, com a ajuda da minha sobrinha, enfim, da minha família, da minha mãe, com a ajuda de todos aqueles que, em algum momento, a gente acaba deixando de lado, né? Infelizmente, a gente prioriza, faz escolhas, mas esse momento, ele me parece que, além de tudo isso, serve para reflexão. Acho que é uma palavra que é muito importante, refletir tudo isso que a gente tem passado e que a gente conversa, e muitas pessoas que são de outros meios, né, de outros segmentos profissionais, também estão sentindo a mesma coisa, ou seja, isso está afetando, eu não vou dizer a todo mundo, mas a muitas pessoas, né? E eu acho, e aí eu ia lhe perguntar isso, conversar sobre isso, falar sobre isso, claro, com uma escuta profissional, como a de um psicólogo, mas se às vezes eu não conseguir ainda chegar no psicólogo, ainda não me sentir preparado, conversar sobre isso ajuda a amenizar todos esses sintomas, problemas? É aquela coisa, a gente falar sobre qualquer situação da nossa vida só é terapêutico quando a gente tem um bom ouvinte, né? Então, daqui a pouco eu vou falar contigo, Carlos, sobre uma coisa que é muito pessoal, ou que eu tô me sentindo muito triste, tô muito chateado com não sei o quê, e aí tu vem e me julga por isso, ou diz, não, tu não tem que sentir isso, mas já vai passar. Não me ajuda em nada, né? Até daqui a pouco eu vou me sentir pior de estar falando com alguém sobre o que eu tô sentindo, né? Então, só ajuda quando a gente tem um bom ouvinte do outro lado, né? O que é ser um bom ouvinte? É a pessoa escutar com atenção aquilo que a gente está falando e validar também aquilo que a gente está falando, né? Porque não adianta eu dizer o que eu estou sentindo e a pessoa só simplesmente dizer que vai passar, ou que vai ficar tudo bem, ou que não é para eu sentir isso. Daí eu vou dizer assim, porra, eu estou sentindo isso, né? Sim. Não tem isso de não é para eu sentir isso, eu estou sentindo. Então isso tem que ser validado, né? Isso tem que ser valorizado. Porque quando alguém vem nos falar algo muito pessoal, ou que vem abrir o coração com a gente, o que essa pessoa espera, né? Ela espera ser escutada, ela espera ser apoiada, ela espera ser validada, especialmente, né? Isso é uma coisa que a gente na psicoterapia faz muito, que é validar aquela emoção que a pessoa sente, né? Porque ela vai falar aquilo, eu tô muito triste, os amigos vão dizer, vai passar, né? Qualquer coisa eu tô aqui, né? O que é escutar com atenção? É se interessar pelo que a pessoa está dizendo. Mas por que tu tá triste? O que te deixou triste? E não dizer assim, tu não tem que ficar triste com isso, né?
coisa mais ruim que tem é a gente poder esperar contar com alguém e a pessoa dizer que eu não tenho que sentir isso, né? Mas, pô, eu tô sentindo, né? Se eu tô sentindo e tô te procurando para te mostrar esse meu lado, é porque eu tô confiando em ti muito, na verdade. Então, nessa hora, escutar com bastante atenção. Então, falar sobre isso, Carlos, falar sobre qualquer assunto nosso pessoal, pode ser muito importante e nos faz muito bem quando a gente tem um bom ouvinte, né? Quando a gente tem uma pessoa que realmente vai valorizar e vai dar atenção para aquilo que a gente está sentindo de verdade, né? Isso nas relações de amizade, nas relações amorosas, né? É super importante a gente saber ouvir também, né? Não só saber falar. Mandar um abraço ali para minha cunhada, Fabiane Rosa, também está nos assistindo. A colega ali, a Natália, estava perguntando sobre a ansiedade, né? Como é que nós podemos enfrentar nesse momento. O senhor já comentou sobre isso, né? Bastante, até fez a correlação com a depressão também. Doutor, Tiago, eu acredito também, né, que essa conversa está ótima, mas eu acho que a gente pode encaminhar já para um encerramento. Mas antes de tudo isso, no alto da sua experiência, não só como psicólogo, mas também o ser humano que o senhor é, porque hoje o senhor nos colocou algo, por exemplo, que valida muito, eu acho muito válido, colocar não só a experiência profissional, mas a experiência pessoal, né? Porque a gente não pode achar que o profissional ele se desliga totalmente da sua esfera humana, né? Pelo menos, acho que o Tiago, né, Tiago, a gente, muitas vezes, num atendimento, na atuação, a gente não consegue se desligar totalmente, né, dessa situação. O que o senhor poderia nos dizer? Parece, né, assim, algo desnecessário, mas eu acho muito importante. Uma mensagem positiva de enfrentamento desse momento que a gente está vivendo. O que o senhor poderia nos passar? Bem amplo, né? Mas, sabe uma coisa, Carlos? Sobre esse período, né? Como a gente falou antes, às vezes a crise pode trazer oportunidades, né? Uma coisa que a gente tem falado bastante aqui é sobre, até o Thiago falou ali que ele também tirou o violão dele da caixa lá, né? Que eu fiz isso também, que eu comecei a escrever mais, coisas que eu gostava de fazer antes. Então, a gente pode ter duas escolhas, né? Ou a gente não aceita que isso está acontecendo e fica só esperando isso passar, ou a gente aproveita esse momento e olha para o que está se passando na nossa vida, né? Na verdade, o isolamento, ele está sendo uma grande oportunidade de a gente desacelerar. E a gente vive com muito estímulo, com muita exigência social, a gente se cobra muito e a gente se sente cobrado pela sociedade também, de ter uma postura, de ter um desempenho, de ter sucesso, e a gente vive correndo atrás dessas coisas. Nesse momento que a gente está passando, a gente está sendo convidado a desacelerar e parar um pouco, né? O que o desacelerar pode nos trazer? Né? Eu acho que esse é um grande questionamento que a gente pode se fazer nesse período, né? Não adianta também a gente simplesmente desacelerar o nosso barco e não saber para onde a gente quer ir, né? Então, uma das coisas mais importantes é a gente identificar quais são as coisas importantes da nossa vida. E as coisas importantes da nossa vida, elas têm que ser sempre a nossa prioridade. Se a gente quer ter saúde mental, a única forma de a gente ter saúde mental é a gente priorizar aquilo que é importante para a gente. O trabalho é importante, né? Ganhar dinheiro é importante, né? Só que a questão é, por que a gente faz isso? A pergunta, o porquê que a gente faz isso, por qual propósito, né? Qual é o propósito de eu ganhar dinheiro? Se eu ganhar dinheiro só por ganhar dinheiro, porque eu quero trocar de carro, para quê? Qual é o propósito de eu trocar de carro? Né? Se eu não tiver propósito nas coisas que eu faço, eu vou ter que estar sempre correndo atrás de algo vazio. E aí a gente vai passar a vida inteira correndo atrás de algo que não nos preenche de forma nenhuma. O propósito é a gente saber o porquê a gente faz aquilo que a gente faz.
Então, se a gente tiver esse questionamento, essa pergunta na nossa cabeça, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, eu naturalmente estou me aproximando de algo que me faz feliz, né? O objetivo final da vida, eu acho, de todos nós, é ser feliz, a gente busca a felicidade. Só que a gente vive buscando a felicidade em coisas que não nos tornam felizes. E esse é um grande problema, né? Daí a gente se sente vazio, a gente fica ansioso, a gente fica deprimido, porque, na verdade, no final das contas, a gente só está caminhando para o lado errado. Então, se a gente não tiver bem claro para a gente qual é o nosso propósito, o que faz a gente acordar de manhã cedo, o que faz a gente querer trabalhar, ou ganhar dinheiro, ou se relacionar, ou seja o que for, a gente vai estar sempre caminhando para um lado do nosso vazio existencial. E aí a gente vai desenvolver também muitas patologias por causa disso, né? Então, Carlos, uma mensagem final para a galera que está nos assistindo é: busque o propósito. Buscar um propósito. Isso é muito importante. Legal. Tiago, o que tu pode nos dizer para o encerramento? Não sei nem o que te dizer. Bem legal, né? Bem interessante a abordagem como foi feita, né? Gostei muito de ter ouvido e estava realmente tratando aqui quase como se fosse uma consulta, né? Fico ouvindo aqui, acho que vamos deixar rolando. Deixa ligado só a câmera do Francisco aqui, só ouvindo. Então, eu queria, em nome da subseção aqui de Tramandaí da OAB, agradecer, né, pela aula de hoje, pelos esclarecimentos. Tenho certeza que quem assistiu gostou bastante também. E, novamente, louvar a tua iniciativa, Martinez. Então, muito obrigado por ter proporcionado, né, essa live aqui para que a gente discutisse esses temas. Antes de encerrar, mandar ali um abraço para Elaine Brasil, minha amiga, nossa amiga, esposa do Albino, meu sócio, né, o Albino Pinheiro. Um abraço para todos aí. E eu acho que também, não significa quebra de protocolo, mas acho que é muito importante também agradecer ao Dr. Francisco Kraus por aceitar esse convite, né? Enfim, lhe agradeço, agradeço também hoje, não só, mas ao Dr. Tiago, representando a doutora Maria, né, enquanto vice-presidente da subseção da OAB, mas pelo senhor estar aí conversando conosco, deu um atraso, um contratempo, mas estar até esse momento e tendo essa conversa tão prazerosa conosco. E o que eu falava também, representando aqui a comissão, a OAB Cidadã, né, que a gente busca estar sempre em contato com a comunidade dos 4 municípios que compõem aí a comarca de Tramandaí, que é uma iniciativa muito louvável da doutora Maria, reativar, né, esse propósito que o senhor comentou antes. Mas, voltando à quebra de protocolo, dizer, como o senhor disse, expressar nossas emoções, né? Dizer que eu amo os meus familiares, amo minha família, cada um deles, né? Eu os amo muito. Amo também a minha namorada, a Carla Spencer, que estava ali até agora há pouco, já tinha aparecido. Eu acho que expressar essas emoções, eu acho que é muito importante, né? Porque se a gente não expressa, quando é que a gente vai expressar? Só nesse momento, agora? Eu acho que, como o senhor disse, né, essa desaceleração também vai gerar uma ressignificação, né, da gente buscar esses propósitos e aquelas questões que diariamente a gente se pergunta, né, o que eu faço, o que eu estou fazendo e por quê. Eu acho que isso é muito importante nesse momento também, como o senhor disse, de um propósito desse nosso viver. Doutor, muito obrigado, lhe agradeço novamente, um forte abraço. Tiago, tamo junto, muito obrigado por estar participando, obrigado por ter se disponibilizado a estar aqui hoje, os contratempos todos, e agradecer mais uma vez a todos que estavam nos assistindo, a todos que nos prestigiaram, a todos que estiveram aí nessa aula, como o Tiago disse, do Kraus, enfim, comentando. Forte abraço a todos e até a próxima.
Até. Feito.